Hoje tem o Vasco e Corinthians aí, que foi tema da nossa jogo pergunta tranquilo, que nunca tem confusão. Do Para o Ímpar. As torcidas se gostam muito. É um jogo tranquilo em São Januário sempre, como também é em Itaquera, né? A reciprocidade vale. É um jogo bastante... Há mais de 10 anos, há mais de uma década, é o único jogo que a torcida organizada do Corinthians proíbe mulheres na caravana, porque já imagina que pela belicidade, pela proximidade das organizações... É uma lógica que o torcedor em casa não entende tanto, torcedor normal, porque passa... Quem é palmeirense não se preocupa com o Vasco, quem é vascaíno, mas assim, a ligação das organizadas de Vasco e Palmeiras transforma Corinthians e Vasco em um jogo de muito risco, como Palmeiras e Flamengo. Né? Isso no crime organizado se chama irmãos e desirmãos. Então quer dizer que a torcida do Corinthians é desirmã da torcida do A torcida do Palmeiras é irmã da do Vasco. E aí por isso, por ligação, uma é desirmã de uma, é desirmã da outra. E além disso, a questão envolvendo a torcida do Corinthians com a polícia do Rio de Janeiro nos últimos anos, aquele Corinthians e Flamengo no Maracanã, enfim, é um jogo que costuma ter bastante... Assim como fora do campo, Corinthians e Inter tem uma rivalidade como Flamengo e Atlético, fora do estadual, na questão de violência, o clássico bastante problemático na Dutra, na Serra, enfim, é um clássico que costuma dar problema. Não precisa de polêmica fora do campo para o jogo. Vai ser um jogo esvaziado pela data FIFA, né? Não esse jogo, os 10 jogos da rodada são esvaziados pela data FIFA. Que eu também não consigo entender há alguns anos, né? Porque 30 jogos, né? Então, 30 jogos. Temos 3 rodadas. O Del Nero não viaja, né? Mas o Mina viaja, o Rodriguinho viaja, o Guerreiro viaja, o Trauco viaja. Eles, ao contrário do Marinho, eles podem viajar, então acaba atrapalhando o campeonato. Agora, é um jogo bastante... Tinha tudo para ser um jogo interessante pelo 100% do Vasco em São Januário, pelo fato do Corinthians jogar melhor fora de casa do que em enfim, tem a questão da rivalidade. Agora, eu fiquei meio confuso só com o que o Gaciba falou na questão do lance dos pênaltis ali. Eu tenho dúvida se o jogador... Eu não sabia, eu trabalho com isso. Se os jogadores sabem disso, dessa recomendação... recomendação nova. Essa recomendação porque, nova, assim, Bom, eu que não sou jogador já tinha ouvido. Então, mas a recomendação agora, por exemplo... O jogador tem que saber, o clube tem que fazer um... Mas o jogador do banco não pode comemorar. Uma palestra. A regra do futebol é simples no mundo inteiro, mas o Brasil inventa. Né? Para que o jogador do banco comemora o gol, levou um amarelo? É uma coisa só nossa, não existe, é uma recomendação jabuticaba, né, como dizem. E agora dois lances iguais, você dá pênalti, é uma coisa que distorce a lógica do futebol no mundo inteiro. Mas isso não é só do Brasil não, tá? Mas você viu aplicar isso em algum lugar? Isso aí é FIFA. Eu não vi até agora, na prática, porque não sei se no mundo tem lei que pega e não pega. Eu espero que essa aí não pega, né? Também. Espero que não pegue. O jogador de banco pode comemorar, ele não pode invadir a área de jogo, é isso? Não, mas assim, não atrapalha nada o jogo. Tem um gol, o reserva pular aquela coisa de publicidade, abraçar o cara que fez o gol. Se o cara invadir o campo para ir lá abraçar o cara que fez o gol, é uma coisa. Pisou um pouquinho ali. Não é provocação. Teve o São Paulo e Palmeiras que tomou um amarelo tão bobo ali, o Sidão. Não acontece nada com o jogo, enfim. O Vasco deu sorte nessa questão aí da liberação de jogadores, porque... O Vasco costuma sofrer muito quando libera o Martin Silva para jogar pela seleção do Uruguai, né? As opções, o Vasco tem uma diferença muito grande de goleiro titular para reserva. O Jordi é o reserva. Né? Não só o Jordi, né? Quando qualquer outro goleiro que entra no Vasco tem é o que tem atuado. Tem um desnível muito grande. E o Martin foi liberado pela seleção do Uruguai. Temos os campinhos dos dois times, né? O Corinthians está mais prejudicado. Aí, tem 3 jogadores. Wagner, Rodriguinho e Romero. O Vasco está com todo mundo. E o Milton Mendes já tinha anunciado logo depois da derrota para o Grêmio, na última rodada, que teve jogadores poupados. Muita gente questionou o Milton por Fabiano, isso, né? Um jogo tão difícil você poupar jogadores. Eu não entendi também. Mas está todo mundo aí. Esse é o time atual do Vasco, o Jean está no lugar do Wellington. Tem o Wellington aí, né? Mas o Jean é titular. Não sei. O Wellington acabou de chegar, né? Mas existe um chegou para qualificar lá o passe. Januário de que ele chegou para jogar, para tomar essa posição do Jean aí. O Jean, pelo que ele está jogando, hoje é titular, né? Eu tenho uma dúvida grande de qual vai ser... tem 2 zagueiros, né? Tem uma ideia de que o Milton vai jogar com 3. É que o Jean é volante central, ele é praticamente um zagueiro. O Jean se posiciona ali. Faz aquela mudança ali, né? O Rafa vai falar da dúvida dele, só porque a gente já está rodando o campinho do Corinthians. O Michael foi liberado, era dúvida, vai jogar? Olha ali, ó, tá o Paulo Roberto na lateral direita, no lugar do Fagner. O Pedro Henrique está no lugar do Balbuena, não por convocação, mas por lesão. Lesão. Não tem Jadson. Ali a gente tem que trocar o Jadson.
Jadson tem. Não, Jadson Rodriguinho. Não tem Rodriguinho. Desculpa, não tem Rodriguinho. Tem Rodriguinho. Tem, na verdade, que trocar o Jadson. Não, o Jadson vai ficar ali mesmo. Não precisa Deixa o trocar de Jadson. posição, não. Bota o Cleison lá no lugar do Rodriguinho. No próprio É Marquinhos, Gabriel, Jadson e Cleison. Jadson e Cleison. Cleison bem no lugar do Rodriguinho. Exatamente. Mesmo, não é isso? Ele vai jogar pela esquerda no lugar Na do Rodriguinho. coletiva, depois de Corinthians Só e isso. Santos, o Carille já deu a escalação completa. A dúvida era o Maicon, que foi liberado ontem pelo DM, treinou normal. Então o time que está aí com o Cleison no lugar do Rodriguinho vai para campo. Qual a sua dúvida sobre o Vasco, Porque Rafa? o Vitor citou, o Corinthians é muito consistente jogando fora de casa, né? E isso Os números parte, são impressionantes parte do do Corinthians. princípio de É o que o melhor adversário visitante vai do ano. tentar mandar no jogo, né? Assim, não é mais indicado pro Vasco hoje. Tentar tomar a iniciativa. E aí eu tenho dúvida de qual vai ser a estratégia de parte a parte. 0 a 0. Da partida. Se eu sou o Milton Mendes hoje, eu começo partida com o Nenê. O Nenê não está fisicamente à altura do resto do grupo, mas esse é um jogo que vai exigir menos intensidade, menos vai e vem. O time do Corinthians é um time mais postado. O time do Corinthians é um time que oferece ao adversário a possibilidade de tocar bola. Mas você escolheria o Nenê para ter a bola? Eu escolheria o Nenê para ter a bola hoje. Milton Eu abriria quer a ter mão da bola. Mas O o Nenê- Milton não quer, não é do projeto dele para o Vasco esse ano. Pega a bola para ti. Não é do Carille também. Então vai vou ser um ficar jogo os dois. curioso. É tua. Não, é minha. Por isso a minha Vai ser um jogo dúvida. Vai ser o jogo da batata quente. Por isso a minha dúvida. É um jogo que a bola é desnecessária. O árbitro vai Tá fazer aí, que nem ó. no judô. Vai punir por falta de combatividade. Mas aí é que entra treinador. O treinador não pode jogar só de um jeito. E o Milton, imagino que na cabeça dele o Vasco não seja um só. E a Tem que ter maior um Vasco dentro de dificuldade casa. do Vasco no ano é tomar iniciativa. Não, tanto que, por exemplo, foram muito diferentes as propostas do Vasco no primeiro tempo e no segundo tempo contra o Grêmio. Já com resultado adverso. Contra o Grêmio não Mas funcionou nada, mas tempo- contra o Fluminense funcionou. Mas contra o Grêmio ele Quando tocou tomou mais a viradas, as bola. mudanças Barreto. com o Manga e o Nenê, botaram o time pra Até ver. Mas então tá fazendo muita força para jogar. E quando entraram Vasco- Nenê e Manga, deu uma reoxigenada. O time passou a ter mais intensidade. Não, e ter mais a bola. Conseguiu envolver Também. a equipe do Grêmio, Mas você acha tocar, que vai ter a bola circular um desde pouco o mais a bola. Eu acho que a proposta é ter a bola. Agora- A ideia é ter a bola. Agora eu acho que o Vasco a proposta hoje... do Milton ou a sua? A do Milton, a minha não pro acho. Milton. Não, a do Milton não é ter A a bola. sua pro Milton. A minha Pode pro ser, Milton. pode E ser. o Agora que é ainda Milton. falta, me parece, nesse projeto que ele tem para o Vasco, é ser mais mortal quando tem a bola. Porque ele tem um centroavante que é matador. Agora, o Vasco ainda não arrumou uma forma de fazer essa bola chegar limpa para o Luiz Fabiano nas poucas oportunidades que aparecem. É um estilo de jogo de alto risco, Mas né? não Porque vai você existir espaço. se defende. Então, hoje é um jogo... Ele não pode, ele tem que criar espaço. Contra o Corinthians não dá espaço. O Corinthians joga em 20, 30 metros, o Corinthians quando sai e volta em bloco, ele tem que criar esse espaço. Se ele tiver a ilusão de que o Corinthians vai dar contra-ataque pro Vasco, Não vai. de que o Corinthians vai dar espaço de retorno para a velocidade do Vasco, esquece, Só isso que não hoje vai o Corinthians acontecer. tem um problema hoje na armação do time. O Carille é da escola Tite, né? Ele treina o time titular como reserva, não treina pensando no adversário. Então, há mais de um mês, o Paulo Roberto, que é volante, está treinando lateral direito, porque o Léo Príncipe, que é o reserva, não está treinando. Só que o Corinthians joga chamando adversário e tem na bola longa do Fagner e no cruzamento com o Jadson a saída da transição. Uma das saídas e a outra com o Rodriguinho. Não vai ter nenhuma das duas, porque o Jadson veio pro meio, no meio ele não faz esse papel e não vai ter Fagner e Jadson. Ah, e E o pênalti pro Cleison... O Cleison ataca Não foi no mais do que Brasileiro. o Romero, mas o Romero não marca, do Flamengo. não marca a saída do lado esquerdo. não foi. Acho que se o Vasco conseguir hoje marcar o Arana, o Corinthians fica sem saída. Porque o Paulo Roberto não dá a saída que o Fagner tem e não vai ter o Jadson que eu aprendi com o Rafa, é o ponteiro organizador. Boa. Organizador. Vai jogar no meio, ele não organiza tanto o time assim. Então o Corinthians vai ter praticamente a saída do Arana e a bola alta com o jogo. Mas ele vai estar mais Os números do confortável. Corinthians fora de casa, eu tenho aqui na minha cola. É impressionante. São 16 jogos esse ano. Perdeu para a Ferroviária. É bom a gente lembrar que todos os números do ano estão contaminados pelo campeonato estadual, que facilita muito para os grandes, né? Mas mesmo assim, 16 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Ferroviária em Araraquara. Derrota para a Ferroviária em Araraquara, um desempenho 73%. excelente, Um gol em 72,9%. impedimento. É aproveitamento de time campeão brasileiro. Ou seja, o Corinthians tem esse ano, jogando fora de casa, um aproveitamento de campeão brasileiro. No brasileiro- Sempre com a ressalva de que não se é campeão brasileiro ganhando da Ferroviária, do São Bento, com todo respeito a esses times, né? No brasileiro, ganhou do Vitória e do Atlético Goianiense, que são times que estão um com 0 ponto e um com Mas ponto. então. Mas ganhou. Mas se quer estar na ponta de cima da tabela, você tem que tirar ponto desses times que estão mal. Esse é o tipo de resultado que você tem que Independente fazer. de você jogar em casa ou fora, claro. Se você projeta E lá essa é pra uma frente. grande força para o Corinthians pensando em sequência de brasileiro. Claro. Continuar tirando esses pontos das equipes isso. que vão brigar mais embaixo. Corinthians- Mesmo fora de o Corinthians casa. no brasileiro,
as forças são completamente diferentes, mas tem feito o que fez no Paulista, por enquanto. Fora de casa jogado melhor e em casa jogando bem clássico, que foi o que fez. Contra a Chapecoense foi um empate, um dos erros que está na CBF foi um pênalti para a Chapecoense não marcado, um lance de mão, que é um lance, mas a CBF considera pênalti, e aquele jogo o empate ficou barato para o Corinthians. Segundo tempo, quando a gente toma a bola no gol, a Chapecoense jogou muito melhor, que foi o pior jogo do Corinthians no... É que é quando o Corinthians ele sofre. Eu concordo com o Lino quando ele diz que o Corinthians não dá tanto contra-ataque como as outras equipes. Só se tomar um Mas gol. a dificuldade de tomar a iniciativa também existe para o Corinthians jogando em casa. Ele pode até não dar tanto contra-ataque para o adversário, mas ele não se sente tão confortável jogando sem espaço. Primeiro tempo não conseguiu atacar o Santos. Mas aí se a gente vai imaginar um Vasco que vai estar empurrado pelo torcedor e precisando de resultado, até para confirmar essa campanha boa dentro de casa e imediatamente recuperar-se da O derrota. campeonato do Vasco é ruim empate? Eu tenho dúvida. Esse Vasco, entender a maneira como o Vasco vai propor o jogo, uma vez que, para mim ainda, insisto, o Vasco faz muita força para jogar. O Vasco vai se desgastando na medida que o tempo passa, porque ele exatamente não consegue ter fluidez no jogo. É um time que faz muita força para poder alcançar algum resultado. Seja para fazer o primeiro gol, seja para ter uma pequena vantagem, para ser melhor do que o adversário, para chegar nesse gol. Agora, o Lino apontou como solução para isso o Nenê. É uma solução para esse jogo ou uma solução para a temporada, Lino? Eu acho que é uma solução para esse tipo de jogo, em que você vai precisar de um pouco mais da Pikachu? bola. Hã? No lugar do Pikachu? No lugar do Matheus Vital. Ou puxa um Matheus Vital pro lado do campo, ou no lugar de um dos dois. Mas o Nenê hoje é um cara que joga centralizado. O Nenê não tem mais força para fazer jogada de lado de campo. O Nenê não tem mais força para jogar de costa para zagueiro, ou seja, quase como um 9 por dentro, nem dupla de atacante. O Nenê, no máximo, hoje, é esse meia, esse cara que ajuda a pensar jogo. E ainda é, na minha opinião, um jogador diferenciado. Eu acho que o Milton acertou na mosca em tirar ele do time. Era hora de tirar, até para que ele reagisse. Ele estava acomodado, em campo ele estava à sombra do jogo, ele se desgastava, não tinha reposição, ele era um jogador inútil para o Vasco, para o momento do Vasco. Para esse momento agora ele pode ser útil. Será que está motivado? Será que não está incomodado exatamente por essa Está motivado para continuar no Vasco. sim, Já começou esse papo de saída do Nenê. Tem isso. Porque o Paulo Roberto não é lateral, o Marquinhos Gabriel, que vai jogar ali, não vem jogando, e o Pedro Henrique, que vai fazer a cobertura, não é o titular. Todo o lado direito Todo do o lado Corinthians, direito da defesa do Corinthians é o lado que talvez, se o Vasco tivesse que apostar no ataque, forçar o jogo ali. O que eu tenho de informação de Nenê, Vasco, Milton Mendes é que a relação deles não é ruim, de que o Nenê entendeu o que o Milton estava fazendo, compreendeu as necessidades do time e as próprias, né? Não postou nada gospel assim na internet, assim, dizendo que Deus acredita em Deus, nada disso. Né? E que de alguma forma esse caminho, né, é um caminho compartilhado, é um caminho que entre eles, de alguma forma foi acordado, o Nenê está dentro, acredita no projeto e continua no Vasco. Mas você acha que esse é um discurso politicamente correto? Pode ser só discurso. Já ouvi também que externo. O pessoal está tentando encaixar o Nenê em outros times dentro do Campeonato Tem Brasileiro. uma dificuldade em acreditar em versão oficial. É porque apareceu uma frase no noticiário aí, que normalmente, eu só estou falando da experiência que a gente tem, não estou aqui cravando que é isso. Normalmente, quando a gente ouve essa frase no noticiário, ela foi plantada por alguém ligado ao atleta. Nenê tem recebido propostas do Brasil e do exterior. O cara não fala assim, tem uma proposta do clube tal que quer levar. É porque muito mais o jogador quer sair do que alguém está querendo ir lá buscar. Venham fazer proposta. Tem uma sinalização do staff, né? O staff começa a Pipocar. soltar essa informação por aí, tem sempre alguém que fala aí, pega. Resta saber exatamente, entender a cabeça do Nenê, né? Será que ele está a ponto de se motivar tanto assim para, mesmo vindo do banco, ajudar? No tempo da máquina de escrever notícia no futebol, uma verdade não durava 24 horas. Hoje em dia ela não está durando 2 horas. 30 segundos. O Nenê, vocês veem o Nenê como jogador que aceita participar de uma temporada como reserva? Não. Isso não é. Eu não vejo. O não é Nenê, recorrente na carreira talvez, dele. ele está em recuperação. O que eu tenho de notícia é essa. Ele está num processo de recuperação, ele está se restabelecendo e restabelecido, imagino, seja titular desse Acho que time. vai ficar de DP nesse processo de recuperação dele. Porque a questão de aceitar ser reserva ou não, Lino, eu acho que depende muito o cara olha pro time e pro elenco.
Eu acho que o Nenê olha para esse time e pelo elenco do Vasco e fala assim, não, nesse time eu tenho que jogar. Mas eu acho que a gente tem uma visão equivocada do que é reserva, do que é titular. O cara tem que pensar se ele é útil ou não é útil. Às vezes ele é útil 30, 40 minutos. Ele é útil durante um período dentro do jogo. Ele não é útil 90 minutos. A minha pergunta é se o Nenê e aí, onde é que você tem se encaixa? essa percepção. Essa questão. Eu acho que não. Pensando no que é a qualidade do elenco do Vasco, o Nenê vai aceitar ser um cara de 30 minutos por jogo? Se jogasse no Palmeiras, eu acho que não. Até por mas eu entendo o seu pensamento. Fez, né? Eu entendo você dizer que seria importante pro Vasco, que seria. O Nenê hoje é um cara de menos de 90 minutos em qualquer time do Brasil. Também acho. Em qualquer lugar onde ele vai jogar, ele não vai ser um cara de 90 minutos. E ele faz eu concordo com o Lino, não sei se o Nenê concorda com a gente. Esse é o ponto. E ele faz uma dupla nesse sentido com um atacante de 36 anos. Você está falando de dois caras que não vão te dar essa dinâmica. E o Pikachu uma linha de raciocínio do Milton, de rejuvenescer e o titular e o centroavante. Tem que sacrificar alguém. O time acabou de chegar. O time melhorou, né? Acabou de chegar, é titular absoluto. O centroavante de 36 anos não vai sair do time, até porque ele não tem opção. Mas saiu no jogo passado, em circunstâncias. Ele tem um de 20 e pouco. Mas saiu e o Nenê não jogou, né? Não, mas o Nenê também não jogou. Mas o Luiz Fabiano sai. Quando muda a forma de jogar. Thales vive brigando com a balança, não se ajuda, não dá um respaldo. Ficou no spa agora, perdeu 5, 7 quilos. Ele fez 2 gols de 6 pontos, né? Mas é outro cara que está comprometido, pelo menos. Foi para um spa, teve redução de peso, não é a redução que se esperava, deu uma diminuidinha. O Luiz Fabiano, com 36 anos, fez um gol. Tem que ver se acredita, é verdade. Assim, acreditar é que é o problema. Sim, sim. O gol que o Luiz Fabiano fez contra o Bahia, é aquele gol que qualquer um faria. Agora eu pergunto, o Thales estaria naquele lugar para fazer o gol? Eu não sei, assim, o Luiz Fabiano jogando em casa, ele vai dar pro Vasco 15, 18, 20 pontos. Eu acho que é a conta que o Milton Mendes faz. Eu só não concordo com a opção que ele fez no jogo do Grêmio. Porque, para mim, a mensagem foi assim, ó, no Grêmio não temos o que fazer, vamos perder mesmo, vamos guardar pro jogo em casa. Foi assim que eu li a decisão dele, eu acho que é muito pouco. Não, eu vou contra o Grêmio, eu li justificou também por isso. É um adversário tocador de bola propício ao contra-ataque. Eu vou precisar de jogadores de velocidade. O Luiz Fabiano não dá isso, não bota o Luiz Fabiano. Mas eu dei a impressão que assim, ó, lá nós vamos ganhar mesmo, vamos perder, então é a leitura que eu fiz sem ele dizer. Ele não pode ter entregado isso pro ele. O risco de tomar um terceiro cartão e ficar fora de um jogo contra o Corinthians, por exemplo, em casa, quando você tem a possibilidade de usar a figura do Luiz Fabiano de uma forma muito mais objetiva. Né? O Vasco não jogou mal contra o Grêmio. Não. Mas abriu mão. Assim que fez o pênalti mais cretino nos últimos 800 anos, acabou. Não tinha o que... Era um time que defensivamente bem estava atento. Estava controlando. O pênalti foi uma falta de inteligência de fazer inveja. Né? Sem Rodriguinho, o Corinthians tem chances hoje contra o Vasco? Chance tem, mas Rodriguinho é disparado. Eu achei que eu não fosse falar isso na minha vida. Ele é disparado o jogador do Corinthians. Olha, disparado. O Rodriguinho Travesso. É disparado. Ele e Jô, tô sendo injusto. Rodriguinho no Travesso. Tinha um comentarista que ele é o maior artilheiro da Itaquerão. Aí ele falava assim, Rodriguinho Travesso. Que é o maior artilheiro do Itaquerão. Agora Jadson é totalmente coadjuvante do Rodriguinho no esquema do Corinthians. Fala assim, sem o Renato Augusto, Jadson continua sendo o aparador, o Rodriguinho fazer o papel de segundo atacante, que o Romero é quase um lateral esquerdo. Rodriguinho faz mais falta que o Fagner e mais falta do que Romerito. Bela frase, hein? Romerito. Olha aí. Então tá. Só antes da gente ir para o intervalo, o Corinthians também está preocupado com gente que vai fazer falta no meio do ano, né? Segundo... Arana, Maicon... o discurso oficial da diretoria do clube é que o Corinthians está preparado para perder um jogador titular. Vendeu o Léo Jabá na ontem, janela. Né? Que é reserva Rússia, por 3 milhões de euros. Grande negócio. Mas esse estava nos planos. Não, Rússia, planos, né? Esse é para soltar aquele fogos que a polícia não sabe o que é. Foi uma boa venda. Porque o Corinthians tem um problema seguinte. A grana da bilheteria não vem, porque da questão do estádio. Não está com o patrocínio master, então o Corinthians entra numa situação que para fazer acordo aceita um contrato fácil, depois tem que vender jogador, é uma bola de neve. Agora o Corinthians, se não vender esse jogador, ia começar já a atrasar salário, enfim. Tem muito corintiano ontem reclamando da venda do Corinthians comparando com o David Neres, Luiz Araújo. Primeiro que o Léo Jabá é um jogador inferior, eu acho. E outra, a necessidade, né? A lei da oferta e da procura existe desde Adão e Eva, né? Você precisa de dinheiro, a pessoa que compra sabe que você precisa de dinheiro, o jogador não está jogando. Eu acho que foi uma ótima venda os 3 milhões da vez. E até o que já era avaliado antes dos jogadores atingirem o Arana, respondendo o Barreto, é a preocupação maior nessa meia do ano. O discurso do jogador do Corinthians é que fica pelo menos até o final do ano. É um discurso que acaba se chegar a proposta amanhã. Mas o discurso oficial é esse.
É a vantagem também de você ter um time mais nivelado e onde o coletivo, né, Rafa, chama mais atenção que o individual. Tem essa dúvida hoje, viu, Nino? Se você tiver que trocar um ou outro jogador, você não desaba o time Mas do Corinthians. sai Arana e Moisés, muda muito. O Corinthians completo. Mas não é tão difícil você contratar Não. uma outra carta parecida com essa. Porque hoje é mais coeso, né? O elenco do Corinthians você vê mais coeso. Agora, por exemplo, sai o Jô, entra o Casim ou o Cleiton improvisado. Sai o Rodriguinho, vai jogar o Jadson, mas entra o Marquinhos Gabriel, que estreou outro dia na Bahia depois de 2 anos. Fez uns bons 30 minutos, uma boa estreia do Marquinhos Gabriel. Sai o Fagner, quando joga o Léo Príncipe é muito inferior, hoje vai jogar o Paulo Roberto improvisado. Acho que dos times que estão ponteando o campeonato, por isso que eu não coloco o Corinthians, sou muito bem, o pessoal vibra comigo no Leste, me agradece, eu não coloco o Corinthians como candidato ao título, porque a diferença quando sai um e entra outro é muito grande. E eu não consigo ver esse time jogando quarto domingo, esse time, porque o Corinthians não muda o time já. Aliás, vai ser um excelente teste, né? Hoje o Corinthians pegou fora de casa 2 times apontados como candidatos a brigar contra o rebaixamento. Nós também apontamos o Vasco a candidato a brigar contra o rebaixamento. É que o Vasco vai brigar, né? O Atlético nem vai brigar pelo rebaixamento. Mas e o Vasco já deu a resposta, já deu indício de que pode ser algo diferente disso. E tem camisa, né? Talvez não a Libertadores, que o presidente promete, mas algo diferente de brigar para não cair. E as respostas, as principais respostas que o time deu foram em casa. Sim. Contra a Bahia e hoje Fluminense. 100%. Ainda o Corinthians pegou o Atlético Goianiense com 13 mil pessoas, 12 mil corintianos, e o Vitória foi na Fonte Nova, não foi no Barradão. Quer dizer, ainda as circunstâncias ainda foram favoráveis. Então agora sim, eu posso tomar meu cafezinho. É hora do intervalo, voltamos já.